Programa Exercício Físico e Ciência. Está começando mais um Exercício Físico e Ciência. Sou o Fábio Dominski e esse é o programa de rádio e podcast que trata de exercícios a partir da visão científica. Sentimos na pele os impactos do isolamento social por conta da pandemia de Covid-19. Talvez todos nós passamos por momentos difíceis durante esse período. Quem não teve momentos de ansiedade, estresse, depressão desde o ano passado? O impacto do isolamento social na atividade física e os fatores associados ao comportamento sedentário de idosos durante a pandemia de Covid-19 foi o tema de um artigo publicado recentemente pelo Grupo de Estudos da Terceira Idade, o famoso GET, no Centro de Ciências da Saúde e do Esporte, o CEFID, da UDESC, a Universidade do Estado de Santa Catarina. O grupo é liderado pela professora Giovana Mazo, e hoje temos aqui um dos autores desse trabalho para comentar sobre os resultados para a gente. Estamos aqui com o Felipe Funk, que faz seu doutorado estudando idosos e compõe o GET, junto com a professora Giovana. E aí, Felipe, tudo certo? Bem-vindo ao Exercício Físico e Ciência. Olá, Fábio, tudo bem? Primeiramente, agradecer aí o convite de estar falando um pouquinho sobre ciência, um pouco sobre pesquisa e um artigo aí publicado do nosso grupo. Show de bola! Esse artigo foi publicado numa boa revista científica, né? O Journal of Aging and Physical Activity. E aí a primeira questão que eu acho que o pessoal vai ter interesse em entender é como é que foi feito esse estudo, né, Felipe? Como é que vocês conseguiram esse N de idosos e como é que como foram feitas as investigações? Certo. Então, a gente sabe, né, das dificuldades que os idosos passaram nesse período todo aí, de pandemia, e a gente quis investigar se a atividade física deles tinha diminuído, né, antes da pandemia para o processo durante a pandemia, né? Então, a gente teve 2 períodos de coleta. A gente realizou uma coleta presencial antes do início da pandemia, né, ali em março de 2020, e a segunda etapa foi por meio eletrônico, né, porque a gente não teve acesso a esses idosos durante esse período de isolamento, e ele aconteceu em junho de 2020, né? Então, esse processo aí. A gente analisou a atividade física, então, antes e durante a pandemia, ambos de forma medida em minutos por semana, né? E o comportamento sedentário também, a gente verificou o tempo em que os idosos permaneciam sentados ou reclinados, fazendo atividades como assistindo televisão, mexendo no seu celular, no seu computador e fazendo trabalhos manuais, né? Então, foi mais ou menos nesse sentido. Boa, isso aí é até interessante a gente falar que esses conceitos constantemente se confundem na nossa área, atividade física e comportamento sedentário. E aí vocês conseguiram investigar os dois e talvez fique mais claro ainda que são comportamentos diferentes, né? Então, o indivíduo ser ativo fisicamente, ele atinge a recomendação lá de atividade física. Ele ser sedentário, ele apresenta um alto comportamento sedentário, ou seja, ele fica muito tempo do dia nessas posições que você falou, né? Então, também é importante a gente reforçar essa diferença conceitual, porque eles são constantemente confundidos aí na prática, né, e às vezes até na ciência. Bom, vamos lá. Então, quais que são os principais resultados do estudo de vocês, Felipe? Bom, acho que o principal resultado foi algo que a literatura já apresentou também em outras populações e nos idosos, que é a diminuição desse nível de atividade física de antes da pandemia para o período de isolamento, né, causado pela pandemia. Então, os idosos, falando em números assim, né, eles apresentavam antes da pandemia um alto número de minutos por semana, 243 em média, e após, né, durante a pandemia, essa média de minutos por semana, ela decaiu significativamente para 151 minutos por semana, né? A gente ainda pode observar que mesmo com essa redução, eles permaneceram ativos pelas recomendações da Organização Mundial da Saúde, né? Falando aqui em média. Isso é um resultado importante e a gente atribui isso muito às próprias atividades que o JET começou a passar aos idosos de forma online, por meio de aulas, enfim, e para esse número não ter decaído ainda mais, né? Porque Legal. se não fossem essas atividades, talvez seria bem menor esse valor, né? Sim. E um segundo resultado que a gente encontrou em relação aos fatores associados, né, possíveis fatores que levariam os idosos a ficar mais tempo em comportamento sedentário, a gente verificou que aqueles idosos que vivem sozinhos, que não têm companheiros, não têm família com eles ali, que vivem só eles, né, eles
tem quase 3,3 vezes mais chance de passar 4 horas ou mais em comportamento sedentário, né? Que foi o ponto de corte que a gente utilizou ali. Então, morar sozinho, viver sozinho tem um impacto não só no comportamento sedentário, como a gente já sabe pela literatura, mas a gente mostrou que nesse cenário de isolamento social isso ainda é mais importante, né? Com certeza. Pô, que resultado interessante, porque isso é uma coisa que eu volta e meia falo aqui, que é o papel do suporte social na atividade física. E aí a gente vê o outro lado também do comportamento sedentário, né? Como talvez impacta negativamente, nesse caso, você viver mais sozinho e também estar em isolamento social. Sim. Além disso, vocês colocam algumas implicações práticas do estudo que acho que também merecem ser mencionadas aqui no podcast, Felipe. Vamos lá. Sim, claro. A gente percebe, né, esses resultados, a diminuição da atividade física, junto com o processo do isolamento social, né? E além da questão da saúde mental, né, dos idosos que foi muito afetada, a gente precisa verificar também implementar algumas estratégias, né, e aí cobrar de órgãos governamentais, por exemplo, algumas ações para que a gente possa estar aumentando esse nível de atividade física dos idosos durante esse processo de pandemia e diminuindo, consequentemente, o comportamento sedentário também. Né? Pequenas ações também, como, por exemplo, se levantar por alguns minutos quando passou por muito tempo sentado lá, o idoso está há muito tempo assistindo televisão, alertar ele de que dar uma levantada, caminhar pela casa, fazer uma rápida pausa, né? Esse break no comportamento sedentário é muito importante, né? Boa. Além da importância da tecnologia, né? Que acho que mais do que nunca nessa pandemia a gente precisou da tecnologia para todas as áreas, né? E nessa questão dos idosos, da atividade física e do comportamento sedentário não foi diferente, né? Essa importância de aulas online para eles, claro, com segurança, enfim, foi muito importante e é muito importante para que eles consigam ter um mínimo de atividade física durante esse período, né? Que eles ainda não conseguem sair de casa, as atividades deles não voltaram ainda. Então, acho que essa é a questão mais importante, assim. Boa, e acho que aí tu me fez refletir um pouquinho aqui enquanto tu falava no paradoxo que a gente tem aí, né? Então a tecnologia, por um lado, ela influencia muito o comportamento sedentário, né? Porque em várias populações esse tempo em tela está associado a maior comportamento sedentário, né? Tempo na frente de telas, computador, celular, televisão, enfim. Sim, sim. E por outro lado também a tecnologia, essas telas também proporcionam um meio para se aumentar níveis de atividade física, né? Então acho que é importante essa análise. Bom que tu falou nisso. Show de bola. Sim, eu acho que principalmente nesse período de isolamento, quando eles não podem fazer as atividades que antes eles faziam, por exemplo, Sim. no JET ali, né? Uhum. E é um jeito de estabelecer e manter vínculos também sociais, né? Claro. Mesmo à distância, mesmo de maneira online, que a gente sabe que é uma necessidade psicológica básica e influencia também nos comportamentos relacionados à saúde, especialmente atividade física, né? Então, acho que é bem por aí. Show de bola, Felipe, muito obrigado, cara. Deixa a palavra aí aberta para você, enfim, dar um recado para os nossos ouvintes aí e a gente fechar o programa de hoje. Certo. Eu queria novamente agradecer ao Fábio pela oportunidade de estar aqui falando sobre um pouco sobre o nosso trabalho, né? Falar aos ouvintes do Exercício Físico e Ciência que continuem ligados aí, que com certeza tem muita coisa boa ainda por vir no programa aí com o Fábio. Com certeza. Show de bola, Felipe, muito obrigado. Esse foi mais um Exercício Físico e Ciência. Lembrando que todos os nossos programas você encontra no Spotify, no Google Podcasts, na Amazon Music, no Apple Podcasts e também no YouTube. Um abraço e até a próxima. Você ouviu Exercício Físico e Ciência com o professor Fábio Dominski, na Rádio Desk FM 91.9.